Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Irado é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. O teu colo é o meu abrigo. Quero presentear com flores e Iemanjá, pedir um paraíso pra gente se encostar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar, a bênção das estrelas a nos iluminar. Vida boa, brisa e paz, trocando olhares ao anoitecer. Crianças, hoje nós iniciaremos com geometria. Iremos trabalhar a parte dos ângulos. Um ângulo é formado por duas semirretas, distintas da mesma origem ou uma região determinada por elas. Essas duas semirretas formam os lados do ângulo e o ponto de origem é chamado vértice do ângulo. Aqui abaixo tem um exemplo. O vértice do ângulo é identificado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. No ângulo representado acima, o vértice é o ponto A. Nas semirretas determinam duas regiões. No ângulo representado acima, destacamos a menor delas. Cada região determinada pelas semirretas é chamada abertura do ângulo. A medida de um ângulo equivale à medida da abertura desse ângulo. A unidade de medida usada para medir ângulos chama-se grau e é indicada pelo símbolo, que é esse pequeno círculo. Aqui tem a imagem de um transferidor, né? Transferidor é um instrumento usado para construir e medir ângulos. É dividido em partes de medidas iguais. Cada uma dessas partes chama-se grau. Algumas classificações de ângulo. Em relação à sua medida, os ângulos podem ser classificados em reto. Tem um exemplo. O ângulo cuja medida é 90 graus é chamado ângulo reto. Aqui do lado tem um exemplo. O ângulo cuja medida é maior que 90 e menor que 180 é chamado ângulo obtuso. O ângulo cuja medida é menor que 90 é chamado ângulo agudo. Agora vai até no material de apoio de vocês, tem um transferidor. Vocês vão utilizar ele para realizar as atividades da próxima página. Atividades. Classifique os ângulos abaixo. Então, vocês podem pegar o transferidor para vocês estarem medindo esses ângulos. 2. Coloque V para verdadeiro e F para falso. O ângulo reto mede 90 graus. O ângulo obtuso mede menos que 90 graus. O ângulo de 30 graus é um ângulo agudo. O ângulo de 95 graus é um ângulo agudo. Um ângulo com 30 graus mais 90 graus
é igual a ângulo reto? 3. Use os sinais maior, menor ou igual. Ângulo agudo, ele é maior, menor ou igual a 90 graus? Ângulo reto, maior, menor ou igual a 90 graus? Ângulo obtuso, ele é maior, menor ou igual a 90 graus? 4. Escreva a medida de cada ângulo marcado no transferidor. Vocês irão observar e marcar a medida no quadrinho ao lado. 5. Faça aí seu caderno com um transferidor 2 ângulos, agudos, retos e obtusos, usando diferentes medidas de graus. Próxima atividade. Aqui na próxima atividade, nós já iniciaremos na semana 4. Nós iremos resolver algumas operações. Os alunos do 5º ano da escola Pedro Álvares estão participando de uma competição de matemática, porém precisam de sua ajuda para resolverem as atividades. Você já aprendeu muita coisa até aqui, então vamos ajudá-los. 1. Resolva as operações que cada um precisa de ajuda e depois responda as questões. Então tem os nomes das crianças, ó, o Gabriel, a Bruna, a Luana, a Bianca, o Otávio e o João. Vocês irão resolver essas operações deles para depois resolver as questões abaixo. 2. Agora coloque os resultados das cruzadinhas abaixo. Então, vocês irão resolver as operações. Tem as letras indicadas aqui, ó. Letra A do Gabriel, vocês irão colocar o resultado aqui. E assim por diante. Quais são os termos da adição? Quais são os termos da subtração? Na apostila de vocês tem os termos da adição e da subtração do lado. Então, vocês irão escrever nessas linhas retas. 3. Escreva por extenso os resultados encontrados na atividade anterior. Então, vocês irão escrever por extenso os resultados das crianças, das operações que vocês resolveram acima. Aí, aqui tem a Luana. Vocês vão copiar o resultado da Luana e colocar aqui. Depois preencher o que se pede. Preencha a plaquinha com o resultado da Luana e depois responda. Quantas ordens tem esse número? Quantas classes? Qual o seu sucessor? Quem vem depois? Qual o seu antecessor? Quem vem antes dele? Ele é um número par ou ímpar? Como podemos decompor esse número, fazer a decomposição dele? Letra G. Qual número ocupa as ordens abaixo? Qual o valor absoluto e o valor relativo de cada número? Então, aqui está as ordens, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Vocês irão preencher com o número, com o valor absoluto e o valor relativo. Lembrando que ainda seguindo o resultado da conta da Luana, viu? Então, vocês irão usar para responder aqui nessa atividade na letra G o resultado da continha da Luana, da atividade anterior. Essas são as atividades de hoje. Qualquer dúvida, eu estarei aqui à disposição para auxiliar vocês. Grande abraço.